Queridos irmãos, eu quero convidar o pastor Edivaldo Fernandes Rosa, querido amigo do pastor Osmar também, pastor frequentando, membro ali na Igreja Batista de Nova Odessa, Nova Canaã. Estou sempre trocando Nova Canaã com Nova Odessa, Zona Norte. Acertei a Zona Norte. Ele já é bem conhecido da nossa igreja, esteve aqui com a gente algumas vezes e a gente tem a alegria de ouvir. Às vezes eu gosto de apresentar dizendo que foi ele, o pastor, que apresentou o Bruno. Bruno, pega a mão para o pessoal ver aquela pequena criança ali, subnutrida, pastor, que foi batizada pelo pastor Edivaldo. Brincadeiras à parte, muito bom ter você aqui, tá bom? Deus te use e que você possa trazer com muita alegria o recado de Deus colocou no seu coração, tá? Uma alegria muito grande poder retornar aqui, agradecer o convite, o carinho e a coragem do pastor Nino, né? Eles disponibilizaram o seu rebanho, o ouvido de vocês para esse momento tão especial. E é muito gostoso a gente, para mim especialmente, estar aqui, porque a gente que conhece a Jesus acaba fazendo parte de uma grande família. E estar aqui, ouvir as músicas, ser recordado, eu acho que a gente precisava marcar um churrasco, deixar o pastor Osmar contando histórias, e a gente vai comendo e contando história, né? Porque meus olhos se encheram de lágrimas, me marejaram, né? Quando eu comecei a ouvi-lo falar destas coisas, daqueles visionários, né? Para que fazer um templo desse tamanho para 70 pessoas? Tem algumas coisas assim, e todas essas histórias que vão marcando e que a gente vai trazendo à memória dessas pessoas que dedicaram a sua vida, o seu tempo, a sua energia, porque tinha uma convicção muito grande dentro do coração, algo que os movia. E quando as meninas vieram cantar, as crianças vieram cantar, eu lembrei, assim, dos poucos anos de ministério que eu tenho, teve um ano que foi muito complicado. Eu peguei o carro da minha irmã emprestado e fui mexer lá no rádio, né? E tinha uma fita cassete, certo? A cantata Paz no Zoom. E eu ouvi aquela fita e eu chorei dentro do carro. De ouvir, ela fala sobre a igreja de Jesus, o povo de Deus, né? Essa música faz parte ali, né? Isso me trouxe à memória, então é assim como se você estivesse em um ambiente familiar. Esse culto está muito gostoso para mim. Eu espero ver o Bruno aqui também. É tão bom a gente ver essas crianças pequenas. O Bruno já é um pouquinho maior quando eu conheci, né? Em 96 você tinha quantos anos? 8. Ela estava nessa idade então. Depois encontrá-los, tempos depois, servindo ao Senhor. E firmes. E eu queria falar nessa noite, está quase tarde de noite, né? A respeito desse Senhor que a gente serve. Vou convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João. Eu vou ler apenas 5 versículos, os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. A igreja está fazendo 39 anos e celebra. O que ela celebra? Por que celebra? Porque nos reunimos aqui. A igreja é um fim em si mesma. Eu queria pensar com os irmãos a respeito disto. João capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Vou convidar você a ouvir a leitura. Não sei se aqui tem um problema de versões diferentes. Então vou pedir para você acompanhar a minha leitura. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de aplicá-la em nosso coração. Quebranta-nos, transforma-nos e nos forma, ó Deus, a imagem de Jesus Cristo.
Esta é a nossa oração neste momento, desde já gratos por tudo que o Senhor há de fazer. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, mais recentemente, alguém chamou de um trilema pensar a respeito de Jesus Cristo, pensar a respeito do cabeça da igreja, do Senhor da igreja. Lá, quase 200 anos atrás, John Duncan chamou isso de trilema, a ideia de que nós precisamos entender quem é Jesus. Ou ele enganou a humanidade, ele é uma fraude, ou ele era um iludido, enganado, ele nem sabia o que era. Hollywood gosta de expressar Jesus dessa maneira. Às vezes você assiste alguns filmes que parece que Jesus assim, ele não sabe de onde sai o seu poder, ele nem quer ser um salvador, ele se esquiva desta ideia de que ele tem consciência de quem ele é. Ou então, ou ele é ele enganou a humanidade, ele é uma fraude, ou ele estava iludido, ou então ele era o que ele afirmou ser, ele era Deus. C.S. Lewis colocou isso da seguinte maneira: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha: ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. C.S. Lewis foi criado no protestantismo, abandonou, se tornou agnóstico, depois tentando fazer um estudo a respeito da conversão de Paulo, ele entender ou mostrar que não havia acontecido uma conversão, ele acabou se convertendo novamente a Cristo Jesus. Eu queria pensar com os irmãos, qual é o propósito de João quando escreve estas palavras a respeito de Jesus? Porque ele quer falar de Jesus, e ele está falando de Jesus, e ele quer definir quem é a pessoa de Jesus. João estava afirmando com todas as letras que Jesus é alguém singular. Ele é único, ele é exclusivo, não há nada parecido com ele, como afirmou o C.S. Lewis. Em primeiro lugar, ele afirma nesses primeiros versículos: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio. Os estudiosos da Bíblia dizem que no Evangelho de Mateus, os evangelistas, cada um deles teve um propósito, que Mateus tinha a intenção de escrever para os judeus, e por isso ele colocou no seu Evangelho diversas vezes a expressão para que se cumprisse as Escrituras, de tal maneira que quem ouvisse já sabia que escrituras eram essas. Na sua genealogia, ele faz questão de afirmar: olha, vejam que aqui há 3 gerações de 14 nomes que voltam esse Jesus até Abraão, o pai da nação de Israel. E então ele tinha como destinatário os judeus, e que o seu propósito era mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Já Marcos, alguns estudiosos dizem que ele registra os sermões, os estudos, as memórias de Pedro enquanto estava pregando lá em Roma, e que ele, para falar aqueles romanos, evita genealogias, porque João já chega pregando e Jesus continua fazendo seus milagres e apresentando, chamando os discípulos. Ele sai de um lugar para o outro imediatamente, porque Pedro precisava mostrar, ou queria mostrar àqueles romanos, que Jesus era superior a todos os deuses do panteão romano.
e que ele tinha então esse propósito de falar aos gentios romanos e demonstrar que Jesus era mais poderoso que Roma, mais poderoso que o mal e mais poderoso que todos os deuses que havia em Roma. Quando a gente chega em Lucas, estudiosos dizem que ele pesquisou para escrever para uma pessoa de nome grego, Teófilo, para mostrar a relevância da salvação que Jesus trazia para todas as pessoas, as mulheres, os escravos, as crianças que não eram contadas naquele tempo. Tem a atenção de Jesus no Evangelho de Lucas. Ele evita os termos aramaicos e ele fala a respeito de Jesus, lá no seu capítulo 3, dizendo assim, como se pensava que Jesus era filho de José, e aí faz uma genealogia que leva Jesus até Deus, dizendo, olha, ele estava com Deus, ou ele vem do próprio Deus. Ele tinha como destinatário os gentios helênicos, aqueles que pensavam como os gregos, como viviam a cultura grega. Que o propósito de Lucas era dizer para todo mundo que Jesus Cristo é o Salvador de todas as pessoas. Não importa a sua raça, a sua religião, seu credo, Jesus veio salvar todo o mundo. E a gente chega em João. João é o último evangelho a ser escrito. Provavelmente João já era um velhinho e preocupado, por exemplo, com as heresias que já surgiam. Você vai se lembrar que Jesus já tinha intenção, já tinha preocupação de saber o que é que as pessoas pensavam a seu respeito. Certa ocasião ele reuniu seus discípulos e disse, o que dizem a meu respeito? Eles disseram assim, olha, lá na peixaria, na beira da praia, andam dizendo que o Senhor, e aí encaixam Jesus nas ideias que existiam naquele tempo. Aqueles que acreditavam que um tipo de uma reencarnação, diziam, olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, reencarnado. Outros que acreditavam que o espírito profético ficava pairando e passando de tempos em tempos, estão dizendo, olha, dizem que o espírito de Jeremias baixou em Jesus. Ou alguns até diziam assim, olha, Jesus é alguém diferenciado. Você é um profeta, não é algo normal. E aí Jesus pergunta para eles assim, mas vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Pedro olha para Jesus, ali na frente dele, de carne e osso, e diz assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhando ali, ao alcance da mão. E Jesus então fala para Pedro, que feliz que você é, Pedro, como você é bem-aventurado, porque ter esta percepção a meu respeito não é algo que a mente humana faz porque quer, é algo que Deus traz para ela, que Deus revela, é Deus que desvenda para você quem verdadeiramente eu sou. Jesus já tinha essa preocupação e esse interesse, e este João também tem. Já os outros evangelhos já circulavam entre os crentes, já haviam ideias errôneas que continuavam havendo sobre Jesus. Então João escreve, começa a resgatar as suas memórias. Você vê o pastor Osmar fazendo isso, né? Voltando 39 anos atrás. Imagine João velhinho, não que nem o pastor Osmar, não quis dizer isso, mas fazendo o mesmo exercício, resgatando lá na memória como é que era Jesus, como é que ele andava por aqui, o que ele fazia. E aí ele para e fala, gente, ninguém tinha se dado conta que aquele homem de carne e osso, pés empoeirados, que tinha sede, que chorou, ele era o próprio Deus no nosso meio. A gente estava andando e conversando com o próprio Deus. E é por isso que João escreve então isso, para demonstrar claramente esta verdade, que Jesus, ele é Deus, ele é singular, porque ele é o próprio Deus. E por isso ele afirma então que ele é o Criador de todas as coisas. No princípio era aquele que é a palavra. É interessante que ele começa o seu evangelho com a mesma palavra que começa a Bíblia. No princípio criou Deus todas as coisas. E João diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Para resgatar ou para levar a mente dos seus ouvintes até aquele momento, juntamente com Deus. Jesus estava naquele momento. Todas as coisas que nós conhecemos, esta realidade que nós conhecemos, existe por causa dele. Jesus existe desde a criação, muito antes de todos nós. Ele era desde a criação, porque ser desde a criação
é uma prerrogativa divina. Então João afirma claramente que Jesus é o Criador de todas as coisas. Você tem que acreditar e crer nesse fato a respeito de Jesus. Também ele afirma que Jesus existe desde antes da criação, para afirmar que Jesus é a causa da criação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, porque ele era o necessário para que este mundo viesse à existência. Logo, Jesus é a razão, o motivo de tudo existir. Ele decidiu que tudo deveria vir à existência, e trazer tudo à existência é uma prerrogativa divina. Por fim, João então fala claramente que Jesus é Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. Jesus é Deus, e quando João afirma isso, ele diz: ele é igual ao Pai. É uma revolução tremenda no raciocínio dos judeus, mas para nós também, até hoje, compreender todas estas realidades a respeito de Jesus. Renato Russo não entendeu, ele até colocou na música dele lá que não compreendia isso. Tem até crentes que não compreendem isso. Jesus é o próprio Deus encarnado. João está dizendo assim: que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam, que nós conversamos com o Verbo da vida. Ele estava na nossa frente, nós caminhamos e vivemos ao lado dele. Jesus Cristo é a expressão, como vai se dizer, visível do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. Paulo, quando escreve aos crentes de Colossos, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, porque ele é o próprio Deus. Jesus já havia falado isso para os judeus que vieram questioná-lo. O próprio João registra isso no capítulo 12: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. E Filipe, última ceia, os últimos momentos de Jesus, Filipe nos representa. Porque Filipe pergunta para Jesus, Jesus avisando: olha, eu vou deixar vocês, eu vou para o Pai, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar órfãos. Então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Filipe nos representa porque parece que Jesus constantemente tem que falar isso para nós. Você não me conhece? Tenho estado há tanto tempo com você, você de novo com estes questionamentos, com estas dúvidas tomando o seu coração. João escreve para afirmar claramente que este Jesus é Deus, ele é singular, ele não admite que ninguém esteja no mesmo patamar que ele. Mas João também continua dizendo no seu início do seu evangelho: olha, eu estou dizendo quem é Jesus, eu quero dizer para vocês o que ele faz. É interessante porque a partir deste começo, ele separa alguns eventos, alguns momentos, alguns milagres, que o próprio João vai chamar de sinais, que demonstravam que este Jesus, de carne e osso, que andou com eles, é Deus. Eu queria pensar agora quando João fala a respeito de Jesus, o que é que Jesus faz? Ele afirma assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João afirma que a presença de Jesus, em todo o tempo, em qualquer ocasião, gerava algo totalmente novo e totalmente revolucionário. João volta, pensa e fala: a gente estava vivendo um negócio completamente extraordinário. E quando a gente começa a voltar à nossa mente, nós começamos a perceber nos mínimos detalhes que tudo que Jesus fazia, onde ele chegava, não importa a circunstância que se apresentava a ele, era como se uma luz entrasse no meio das trevas. Era como se as trevas tivessem que fugir.
Parece que as pessoas estavam vivendo a sua vidinha, e aí chegava Jesus e colocava tudo de perna para o ar, trazia uma revolução. Jesus é algo novo, sempre, em todo momento. Jesus manifestava a vida, porque nele estava a vida. As pessoas encontravam então finalmente esperança, porque esta era a luz dos homens. As circunstâncias eram esclarecidas, saíam do latente, vinham à tona. A luz brilha nas trevas. Eles percebiam que essa vidinha que eu estava vivendo, tão controlada, tão tranquila, na realidade é um mundo de trevas. E finalmente João afirma que as circunstâncias eram vencidas. As trevas não a dominaram, as trevas não as venceram. João apresenta que Jesus é Deus. E o que Deus faz? O que Jesus faz por ser Deus? Eu quero lembrar você daquele casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus faz, transforma a água em vinho, e ele não tinha a menor necessidade de fazer isso. Podia acabar o casamento mais cedo, despedir os convidados, acabou a festa, né? Vamos para casa. Mas Jesus oferece para aquele casal, para aquele momento, carinho, porque um carinho que verdadeiramente traz significado para aquelas pessoas, porque nos liberta dos medos, o medo que aquele casal tinha de enfrentar a sua sociedade, estragando a sua festa, mas especialmente porque ele nos faz experimentar que ele se importa com aquilo que nos importa. Jesus não é apenas um Deus que está sentado lá no céu, no seu trono de glória. Ele é um Deus que está ao nosso lado, que nos compreende e que se importa com aquilo que nos importa. João apresenta Jesus assim, que Jesus oferece carinho nas circunstâncias da vida. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. João registra isso quando diz assim: Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. Depois de ser questionado por sua mãe, ele resolve fazer algo que não tinha necessidade, para abençoar aquele evento, aquele casal, aquela família. Ele faz uma coisa que parece tola, porque ele se importa com aquilo que nos importa. Eles encheram até a borda, e Jesus lhes disse: agora levem um pouco do vinho para o encarregado da festa. E eles o fizeram. Você já conhece o fim da história. O vinho era muito melhor do que aquilo que começou a festa. Um pouco mais adiante, João separa um outro evento que acontece dentro do templo. Quando Jesus vai a Jerusalém, no tempo da Páscoa, chega lá na porta do templo, tem uma feira, um mercado. O pessoal está mais preocupado em ganhar dinheiro, em vender os seus animais, em trocar recursos. E Jesus então mostra que aquilo é uma religiosidade morta, que não tem Deus no centro. E denuncia que vocês estão servindo os seus ídolos, o dinheiro, achar que está tudo bem. Os religiosos também estavam gostando daquilo. Olha, a casa está cheia, o povo está vindo. Ano após ano isso acontece. E aquela feira na porta da igreja, na porta do templo, aquele mercado onde as pessoas estavam adorando o lucro, o mercado religioso. Então Jesus mostra para eles: olha, isso não é adoração. Quando Jesus expulsa os vendilhões, os discípulos imediatamente lembram daquilo que está na palavra: o zelo pela tua casa vai arder, vai me consumir. E eles mesmos reconhecem: olha, a gente tem vindo aqui ano após ano, vivido esse tipo de religiosidade, mas isso que Jesus fez, isso é que é levar Deus a sério. Eles reconhecem isso, eles percebem isso nas atitudes de Jesus, porque Jesus oferece para aquele que se aproxima dele uma adoração que verdadeiramente nos conecta com Deus, porque nos liberta da idolatria, todo tipo de idolatria que domina o nosso coração, para finalmente nos focarmos em Deus, que é tudo, ou que é todo, e é o centro de toda adoração.
Por isso que João registrou aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E aí seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E Jesus respondeu: destruam este templo, e eu levantarei em 3 dias. João registra que eles só vão ter consciência exata do que Jesus está dizendo depois que Jesus ressuscita. Veja que coisa tremenda. João também lembra de Nicodemos, um homem em crise espiritual. A Bíblia mostra que Nicodemos deve estar em Jerusalém no tempo da Páscoa, no tempo que Jesus expulsa os vendilhões. Jesus permanece aquela semana, faz outros milagres ali, e provavelmente alguns dias depois, no mês seguinte, Nicodemos procura Jesus, pensando mais ou menos assim: olha, o que você faz é coisa de Deus, Deus tem que estar com quem faz isso. Agora o que você está falando não encaixa, sai fora da minha caixinha, da religião que eu vivo. Como é que essa história de que tem que nascer de novo? É um homem em crise espiritual. Eu creio que Deus está fazendo através de você, mas eu não consigo entender o que você está pregando, está ensinando. E Jesus então oferece para este homem em crise espiritual um novo nascimento espiritual, que verdadeiramente renova, porque liberta dos esforços pessoais de ir ao templo, de levar o seu sacrifício, de ter um caderninho onde você vai registrando tudo o que você faz, de achar-se importante, digno de ser aceito por Deus, porque afinal de contas eu sou descendente de Abraão, eu sou de uma tribo, eu sou fariseu, eu sou mestre da lei. E Jesus diz assim: isso não vale nada, você precisa nascer de novo, abandonar todos esses esforços pessoais e experimentar o próprio Deus agindo em você, porque o Espírito sopra onde quer. Isso é uma obra de Deus. O que nasce da carne é carne. Essa é a sua história com ser descendente de Abraão, isso fica para trás. É preciso nascer do Espírito, e Jesus oferece a Nicodemos a oportunidade deste nascimento espiritual. É por isso que João registra: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário, é imprescindível que você nasça de novo. Pouco mais à frente, Jesus encontra com a mulher samaritana, uma mulher em crise existencial. Eu tenho para mim, eu sempre repito isso, que a mulher samaritana não era uma prostituta. Jesus oferece a cada um aquilo que cada um verdadeiramente necessita. Essa mulher tinha uma sede de ser amada, também do ser presente. O que nós queremos é ser amados. E esta mulher tentou uma vez, tentou outra vez, tentou 5 vezes, estava tentando a 6ª vez, porque a sua existência precisava disso. Ela achava que ela só seria feliz se fosse amada. Ela tinha conhecimento, porque ela foi discutir teologia com Jesus. Era uma mulher inteligente, mas afetivamente carente. Esta crise existencial, Jesus mostra para ela que ela está vivendo uma esquizofrenia religiosa, porque ela conhece teologia, mas não vive nada do que ela conhece. Jesus então oferece para aquela mulher que tem sede de ser amada uma água viva. Não sei se você, nesse calor tremendo que nós temos vivido agora, você chega em casa assim, pega um copo de água fria, você parece que sente a água entrando pelo seu corpo, entrando no braço, uma água que realmente satisfaz, sacia. E esta água viva que verdadeiramente sacia essa sede de vida, de viver feliz, porque liberta destas ilusões de que eu só vou ser feliz se eu estiver casada, e dá sentido existencial para a vida. Eu tenho mais valor do que estas coisas. Recentemente uma filha de um amigo, muito inteligente, e ela tinha uma nota para entrar em qualquer curso que ela desejasse, menos na medicina, onde ela quisesse escolher.
E ela tentou 1 ano, 2 anos, e já estava ficando chata, ela até com vergonha de vir na igreja, porque fica dando explicação, né? Passou no vestibular, ele entrou. Até que uma hora ela caiu e falou: olha, eu posso ser feliz sem ser médico. Também tenho o sonho de casar, de ter filho, de fazer isso, de outro. Foi fazer outro curso. Está feliz vivendo a sua vida. Aquela mulher precisava entender isso também, que em Cristo ela encontraria a verdadeira felicidade, um sentido existencial. É por isso que João registrou. Jesus falou para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João registra também um filho de um oficial, um homem que tinha o pior problema que um pai pode enfrentar: a morte iminente do seu filho. Não existe um lamento mais profundo do que isso. Este homem que no seu desespero vai à procura de Jesus, ele chega: o senhor precisa vir na minha casa para curar o meu filho, eu sei que o senhor pode fazer isso. E Jesus diz assim: vocês só creem se enxergarem o milagre. Ele fala: eu preciso que o senhor venha, eu estou no desespero. Jesus diz: vai, o seu filho pode ir, porque o seu filho vai continuar vivo. Sabe o que Jesus oferece para este homem? A sua palavra. A palavra que verdadeiramente gera fé, porque libertou aquele homem de poder ver. O senhor tem que vir comigo até minha casa, vai que seu filho não vai morrer. Este homem creu na palavra de Jesus e foi. Ele aprendeu a crer que a palavra de Deus jamais falha. Isso Jesus oferece a qualquer um. Então registrou que este oficial, o oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, procurou, suplicou-lhe para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. No meio do caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando esse oficial perguntou que horas foi que ele melhorou, será 1h da tarde. E o homem falou: foi exatamente na hora que Jesus disse: pode ir, seu filho não vai morrer. Jesus oferece a sua palavra, que nos cura desta necessidade de crer, que gera fé verdadeira em nós. Tem um paralítico em Betesda, 38 anos, esperando que na fonte de Betesda, esperando ali que a água fosse movimentada, alguém corresse, pegasse ele e ele fosse o primeiro a entrar, para que ele finalmente fosse curado. E Jesus chega perto desse homem, pergunta o que ele espera, ele explica exatamente isso. Jesus então diz para ele que Jesus decide curá-lo. Meus irmãos, Jesus oferece a cura, que verdadeiramente vem de Deus, porque liberta destes mediadores e nos coloca em contato diretamente com Deus. João diz assim: olha, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me faça entrar nesse tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Jesus está libertando este homem destes meios, dos mediadores. Você vai ser curado pelo próprio Deus. Ele nos liberta destes mediadores para colocar em contato com o próprio Deus. João registra a multidão que foi sustentada com pães e peixes, mostrando que Jesus age a partir daquilo que é muito desprezível. Os seus discípulos disseram: olha, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Isso, o que é isso para tanta gente? Jesus oferece alimento que verdadeiramente sacia, porque nos liberta da ansiedade. Os discípulos estavam preocupados. Olha a multidão que tem aqui. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Olha o que nós temos.
5 pães e 2 peixes. Isso não vale nada. Você já caiu nessa situação? Que você tem, não dá até o dinheiro acaba e o mês continua, né? Você olha e fala assim, mas como é que nós vamos resolver esses problemas? Que situação nós vamos ser libertos? Jesus nos liberta da ansiedade e da sustentação para a vida. Olha, é isso que você tem? É com isso que eu trabalho. Sobrou, houve abundância, transbordou aquilo que Jesus queria fazer para aqueles homens. Eu sou o pão. Jesus depois declara para eles: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus tinha consciência clara de que ele estava no mundo para mostrar para as pessoas que elas estavam em trevas e que a luz que ele trazia, que ele era a própria luz que as libertaria. Lá no capítulo 7 ele diz: o mundo não pode, fala com seus irmãos, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Chegamos naquela mulher pega em adultério. Alguém disse que o maior pecado que nós cometemos é não ser misericordiosos como Deus é, não distribuirmos misericórdia indiscriminadamente. Aquela mulher seria apedrejada justamente diante da lei, porque a lei mandava fazer isso, e ela foi pega em adultério. Mas Jesus oferece perdão, e um perdão que é verdadeiramente eficaz, porque nos liberta da pena do pecado e nos dá perspectiva de vida. Olha o que Jesus disse para aquela mulher. Jesus pôs-se de pé e disse: mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Porque Jesus vem oferecer perdão. Há um cego de nascença também, que Jesus se encontra, e João começa a lembrar. Jesus subverte a religiosidade, ensina que é preciso viver uma vida extraordinária, uma vida que experimenta o que é inusitado. Como eu disse, Jesus oferece a cada um aquilo que cada um necessita. Não adiantava oferecer luz para a mulher samaritana que tinha sede de viver. E eu inverter as coisas. Jesus oferece a luz que verdadeiramente ilumina, porque nos liberta desta cegueira espiritual e nos dá consciência da nossa condição espiritual. Este homem acaba gerando naquele momento uma discussão teológica tremenda. As pessoas preocupadas em saber quem tinha curado. Ele falou: eu não sei quem me curou, eu só sei que eu estou vendo. Deus alcançou, o poder de Deus me alcançou. Jesus então diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus ouviu que o haviam expulsado, aquele homem que ele havia curado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Porque Jesus trouxe luz, abriu seus olhos. O apóstolo Paulo vai falar isso, que o mundo vive com os olhos vendados, não consegue enxergar a glória de Deus. Mas este homem foi alcançado pela luz de Jesus. E Jesus então diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O último grande milagre que João registra é a respeito de Lázaro. O seu poder cabal sobre a morte, o seu poder de conceder a vida eterna, porque Lázaro estava morto já há 4 dias, cheirava mal, não tinha mais solução. Coisa mais triste que existe de fato estar diante do morto, daquele caixão. Não há esperança, não há mais nada a ser feito, não tem plano de saúde que resolva, não tem médico bom que faça mais nada, não tem mais solução. Só que Jesus entra ali, porque Ele oferece vida, vida que verdadeiramente satisfaz, porque nos liberta do poder desta morte, que
parece que acaba com tudo e nos dá certeza da vida eterna. Foi essa a discussão que Jesus teve com Marta, porque Marta de fato olhou aqui e falou: Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, isso não estaria acontecendo, isso não tinha acabado assim. Aí Jesus fala com ela, disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus oferece vida porque nos liberta do poder da morte e nos dá certeza da vida eterna. Eu lembro do apóstolo Paulo dizendo assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque ele diz assim: você não tem mais poder de me fustigar. Ele escreve aos Filipenses dizendo assim: se eu viver, eu vivo com Cristo. Se eu morrer, eu estarei com Cristo, que é muito melhor. O que a morte pode me causar? João escreve dizendo assim: olha, este Jesus que nós adoramos, a quem nós cantamos, por quem esta igreja se reuniu, a quem ela proclama, ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é o único Deus verdadeiro, e ele faz coisas tremendas para todo aquele que nele crê. Ele oferece perdão, ele oferece vida eterna, ele sacia a sede de vida, ele cura, ele restaura, ele dá sentido para a vida. Jesus é muito além das expectativas dos judeus, dos gregos, dos romanos e de qualquer um de nós que está hoje aqui para adorá-lo. Ele sempre ultrapassa as expectativas que temos. Diante de Jesus, nós estamos diante do próprio Deus, e diante dele, as nossas trevas são denunciadas. Nós finalmente temos consciência de quem nós somos, onde estamos, o que vivemos, aquelas coisas mais escondidas, no mais profundo do nosso ser, bem à tona, são clareadas. Ele é o Deus que mostra as nossas trevas, mas é o Deus que derrota também toda a treva. O apóstolo Paulo afirma que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós cremos no Deus que já derrotou a morte e que por isso oferece a vida eterna a todo aquele que nele crê. Quem é Jesus para você? Como é que você apresenta Jesus? Eu queria que você pensasse nisso hoje, porque a igreja de Jesus existe única e exclusivamente por causa de Jesus, porque Jesus é Deus e porque Ele oferece coisas a todo aquele que nele crê. Espero que a tua fé esteja neste Jesus, que é o Deus que nos salva, que nos ama, que nos trata com carinho, que nos dá sentido para a vida, que nos acompanha em todo o tempo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio de um dia Jesus ter chegado na nossa vida, ter entrado no nosso caminho e nos mostrado a nossa condição. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que este Deus tremendo e poderoso venha com o seu amor, com a sua salvação, também transformar a nossa vida. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.